Shalom Adonai, povo santo. Então, eu te cumprimento assim com a paz do Senhor para esse dia, para essa semana que se inicia daqui a pouco. E eu estou agradecida ao Senhor por mais uma semana que nós tivemos e pela forma como Ele nos guardou, nos protegeu e nos sustentou. Semana que está terminando hoje, neste sábado, que é o dia do descanso. Eu espero que você descanse hoje. Vale a pena. Descanso no sábado é diferente do descanso de qualquer outro dia. Investe nisso, aprende isso. Hoje eu quero continuar falando para você a respeito dos meses do ano, do nosso ano, os meses do calendário gregoriano, que foram feitos, grande parte deles foram nomes dados em homenagem a deuses gregos ou romanos. E hoje nós vamos então ver o mês de maio, falar do mês de maio, e de onde é que vem esse nome, quais as crenças, as intenções, os princípios por trás desse mês de maio. Então, este mês de maio, ele foi criado, foi dado esse nome em homenagem a uma deusa grega chamada Maia, que significa mãe. E ela era mãe de Hermes, que eu já falei para você quando falei sobre o mês de abril. Então, Hermes, o filho de Maia, por ela ser mãe, foi dado a ela então essa homenagem no calendário gregoriano, ou calendário juliano, que Gregório mandou apenas ajustar, mas os nomes permaneceram. E essa Maia, como era mãe de Hermes, ela era então a avó de Hermafrodito, que é aquele deus de sexualidade indefinida, que foi unido, né, a uma jovem, e aí ele passou a ser um ser com genitália masculina e genitália feminina. Maia em grego significa mãe. Por isso, o mês de maio é dedicado às mães. Olha que coisa, gente. Quando a gente vê as crianças lá no, no altar do templo, assim, fazendo aquela homenagem às mães, a gente precisa lembrar quem é que está sendo homenageado. Ô meu Pai, olha, eu espero o dia em que a gente saia do paganismo. Nós tivemos muito medo de judaísmo, de judeus, mas não tivemos nenhum problema com paganismo. Nenhum problema. Então vamos lá. Maia é considerada deusa da energia vital, da fauna, do renascimento. Desde o calendário juliano, que veio antes do gregoriano, o 15º dia do mês de maio é dedicado a essa deusa, a Maia. O dia 1º de maio é o dia do trabalhador. Por quê? Pela energia vital associada à Maia. 15 de maio, se você der uma procurada aí fizer uma pesquisa, você vai ver que 15 de maio é mundialmente considerado o Dia Internacional da Família. Você já reparou que a mitologia sempre traz um princípio bonito, bem intencionado, escondendo suas reais intenções? Eu falei disso para você na última
no último áudio, mas eu estou repetindo aqui para você prestar atenção. Sempre tem uma boa intenção, um argumento bonito por trás de más intenções. Presta atenção, presta atenção. As propostas de legalização do aborto trazem a grandiosa intenção de direito da mulher sobre o seu corpo. Então, tem sempre um argumento admirável por trás de más intenções. E é por causa dessa boa intenção que as pessoas são enganadas e acabam cedendo e abraçando a ideia. A homenagem prestada a essa deusa da mitologia grega era o sacrifício de uma porca grávida. Presta atenção. Então, mundialmente, o dia 15 de maio é considerado o dia da família. E preste atenção também como era feita a homenagem à deusa mitológica, a deusa da mitologia grega, a deusa Maia. Como que ela era homenageada? Qual era a homenagem que se fazia no dia 15 de maio? O sacrifício de uma porca grávida. Presta atenção, mês da família. E mês das noivas também, presta atenção. Hermes, filho de Maia, era o deus da velocidade, do comércio, era o protetor dos mágicos e adivinhos. Preste atenção. Hermes, o filho de Maia, era o protetor dos mágicos, dos adivinhos, defensor dos ladrões, dos malandros e dos trapaceiros. Com uma boa oratória ou com boa argumentação, ele fazia com que os malfeitores conseguissem escapar de castigos e prisões. É isso que contava a história mitológica, que a gente sabe que é uma mentira, mas que se passa a história toda tentando tornar em verdade aquilo que era mentira. Por quê? Porque o pai da mentira, ele está investido nisso. Então a mentira vem dele e ele faz de tudo para incutir isso na cabeça das pessoas. Lembra do Freud, que fez da sua vida uma luta, uma batalha, estudou o tempo todo para transformar uma mitologia em ciência. E assim é, com toda a mitologia. Ela está aí bem ativa, você está associando as coisas. Hermes teve vários relacionamentos extraconjugais. Então, olha só, Hermes, o filho de Maia, teve vários relacionamentos extraconjugais. E com isso, vários filhos. Um dos filhos dele era Eros, deus da erotização. E segundo as pesquisas da professora que fez esse estudo, que falou disso, inclui-se aí a erotização infantil. Então, havia Deus para tudo. E o Eros era o deus da erotização. A mitologia criava esses deuses para todas as coisas. Aí vocês vão dizer assim, mas não existem deuses. Claro que não existe. Claro que não.
Mas as coisas passam a acontecer pelo verbo, não é o verbo que cria tudo. Tudo foi feito pelo verbo. Sem o verbo, nada que foi feito se fez. Então, pelo verbo, as coisas são feitas. E eu já disse para você, e vou repetir, que anjos celestiais, os anjos de luz e os demônios estão à disposição do ser humano para agirem de acordo com o que os homens falam. Quando o homem decreta maldades, quem é que vai executar as maldades? Então não existe o Deus, mas o homem criou Deus. Não existe deuses que o Senhor tenha criado, que o Eterno tenha criado, mas o homem criou os deuses. E esses deuses têm uma entidade, uma potestade maligna para cumprir os propósitos segundo aquilo que o homem intencionou, segundo aquilo que o homem inventou. Então, o homem criou aquele Deus, falou dos propósitos dele, Deus de que ele era, e existe uma potestade maligna para cumprir aqueles propósitos. É só o homem dizer que os seres malignos saem para cumprir. Então, Hermes teve vários relacionamentos, com isso, vários filhos. Um deles era Eros, o deus da erotização, inclusive infantil. Segundo, citou a Carla Damasceno, tirada dessas pesquisas que ela fez. Outro filho foi Hermafrodito, aquele do qual falamos quando nos referimos ao mês de abril. Aquele que tinha sexo indefinido, aquele que tinha confusão sexual, aquele que é considerado Deus da ideologia de gênero. Outro filho de Hermes foi o deus Pan, Deus Pan, de onde vem pânico, de onde vem o pânico. Esse deus Pan é considerado o deus dos bosques. Então, tinha deus para tudo. Deus dos bosques. Ele era temido por sua obsessão sexual por jovens virgens. Ele atacava as jovens virgens, então havia um desespero por causa dessa história. Era dito que esse Deus aparecia e tinha obsessão pelas jovens virgens. Então, o medo era tão grande desse Deus, as virgens tinham tanto medo que isso era um medo fora de comum, ou seja, pânico. Daí então surgiu a palavra pânico. Até isso é relacionado a Deus. Pan, a Deus grego, a Deus mitológico, Deus Pan. Meus queridos e queridas, eu quero ler agora o verso 10 do capítulo 4 de Mateus. Não vou ler lá Êxodo 34, de 10 a 15, como fiz por duas vezes, mas vou ler aquilo que está escrito em Mateus 4:10, onde Yeshua disse a Satanás: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Só a Ele servirás. E eu quero que chegue o dia em que a igreja só vai servir ao Senhor. Eu quero que chegue o dia que tudo isso seja consertado, seja limpado, e que a gente não guarde mais dia de potestade de deuses pagãos, nem mês de deus pagão. Eu quero que chegue o dia em que a gente não homenageie mais essas coisas. Eu acho incrível que a gente tem uma coisa que não tem nada a ver, e deve ter gente me ouvindo, eu espero que não.
Mas deve ter gente me ouvindo e dizendo: isso não tem nada a ver, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, não tem nada a ver os meses do ano ser assim. Como assim? Como não? Se nós estamos usando o recurso que foi criado para essas homenagens, como não? Como não sofremos dessas influências como nação? Essa questão que a gente tem do nada a ver, isso nos traz muitos problemas. Veja como estão as coisas. A realidade é a prova de que a coisa não está bem. Tem coisas, amados, assim que as pessoas não consideram. Eu vou te dizer uma outra coisa aqui que talvez você ache um absurdo. Mas eu quero que você pense numa fruta agora chamada maçã. Pensa na maçã, mas não quero que você pense assim naquela fruta que você vai no mercado e compra. Eu quero que você pense na ideia que se tem a respeito da maçã no mundo. Uma maçã comida. Qual a relação desse fruto com a situação do ser humano? A que é atribuído a maçã? O que se criou? Qual é a concepção criada, a ideia criada a respeito da maçã? Não é uma associação com o pecado? O homem não estruturou essa ideia de que a maçã comida a fruta comida no Éden foi a maçã? Não é isso que você ouve? Eu não sei que fruto foi. A Bíblia não fala que fruto foi. Mas se habituou a dizer que é a maçã. E por quê? Por quê? Porque que ninguém aceita que aquele símbolo da Apple está associado ao pecado. Por que que os crentes gostam do celular da Apple, do notebook da Apple? Por quê? Por que a gente vê pregadores, às vezes, pregando usando um notebook e a tampa do notebook está lá exibindo uma maçã comida? E por que todo mundo nega que aquilo tem a ver com a apologia ao pecado? Por quê? Eu acho que é bom a gente pensar certas coisas. Essa história de não tem nada a ver, isso tem nos trazido muitos problemas. A gente vai se envolvendo com umas coisas e acha que não tem nada a ver. Mas a gente pode pensar melhor. E a sugestão que eu faço a você é pergunta ao Senhor. Chega diante do Senhor e fala: Senhor, eu estou na dúvida. Ou então você diz assim: Senhor, para mim isso aqui não tem nada a ver. Mas hoje eu quero ficar vazia do meu argumento, eu quero que o Senhor me fale. Eu quero ouvir o que o Senhor tem a dizer. Eu quero ouvir a tua resposta a respeito disso, a respeito dos meses do ano. Fala para mim, me esclarece isso, me fala de um jeito que eu entendo. Quando o seu coração fizer esta oração com sinceridade, ele vai te responder. Se é bom nós usarmos aparelhos com aquela maçã comida, ele vai dizer para você se ele aceita de bom grado que os nossos meses do ano tenham esses nomes. Ele vai dizer, pergunte para ele. Ele é bom. Ele é o maior interessado no conserto.
Querido e amado Pai, responde para aqueles que têm dúvida. Se está certo a gente usar, se faz bem para nós usarmos um calendário com esses nomes, responde. Mas se isso nos faz mal, o Senhor nos fala também. E aí o Senhor nos dá a condição de mudar isso um dia. E que não demore muito. Porque se isso está errado, nós queremos sair debaixo dessa maldição o mais rápido possível. Conserte a nossa história, conserte esta nação, conserte a igreja, conserte a minha vida, conserte a vida de quem estiver me ouvindo que permitir o conserto, que desejar o conserto. Pai, guarde essa pessoa que está me ouvindo, ela precisa do Senhor. Guarda ela, guarda a família dela, no nome de Yeshua. O Eterno te abençoe e te guarde, o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fique então assim, nesta paz do nosso Eterno. Tenha um ótimo dia. Em nome de Yeshua e até o próximo áudio. Um abraço.